Pessoal, estou dando só um minutinho aqui, porque o pessoal tá chegando, só para a gente retomar. É bom que a gente dá uma respirada, pega um fôlego. Ok. Então vamos lá, né? Vamos retomar. Pedir para todos desligarem o áudio, tá com algum ruído de algum. Isso. E aí, eu acho que eu estava aqui, né? Acho que eu estava aqui, né? Alguns dias depois, é aqui ou no outro? Peraí. Não, aqui mesmo. Então, alguns dias depois, a criança vai cair na grama e aí ela cai na grama, diferente, né, da primeira experiência. E aí, dessa vez, ele não se machuca e ele chora, como se tivesse machucado, né? E aí, o que é que a gente tem nesse exemplo? Eu perguntei aqui, né? Qual é o comportamento operante, né? Só que eu já tinha respondido no início. O comportamento operante é esse de chorar, né, ao cair, mesmo sem que haja um estímulo nociceptivo, né? Não houve uma lesão. Só que, de alguma forma, aquela situação o embaraça, o incomoda, e ele sabe que aquilo que vai vir depois com o choro, né, é o cuidado, é o carinho, é a atenção, né? Então a criança ela emite o comportamento mesmo sem que tenha ocorrido o estímulo nociceptivo. E isso eu dei um exemplo infantil, mas ocorre com os adultos, né? Não é específico da infância. Vamos lá. Repercussões emocionais das dores crônicas ainda. Esses reforçadores, né, de um comportamento da dor, eles podem ser diretos, eles podem ser indiretos, que a gente vai ver, e eles podem ser também por punição do comportamento sadio. Eu até lembrei de uma situação que eu vivi com esse terceiro exemplo, mas vamos lá. O que são reforçadores diretos? Quando o sujeito recebe, conforme esse exemplo do menino, respostas favoráveis do meio. Atenção, cuidado, repouso, medicação, atestado, né? Uma série de consequências boas, né? Vamos colocar assim. Reforçadores indiretos são a evitação de situações desagradáveis, indesejáveis ou obrigações penosas. Quando o ganho, a consequência, né, com tal comportamento é uma consequência de tirar alguma coisa indesejável, desprazerosa. E aí eu coloquei aqui um exemplo. Espera só um pouquinho, está entrando gente aqui. Em consequência da cistite, evita-se relações sexuais indesejadas. Então, qual que é a associação que se faz? Quando eu estou com cistite, eu tenho dor, isso num primeiro momento existiu, né? Lembrando isso. E embaixo vai até falar sobre isso, aqui nesse quadrinho vermelho. E aí o sujeito, como ganho, né, da dor da cistite, foi ter um argumento, né, para explicar de não poder aqui relações sexuais indesejadas, né, com o parceiro. E fica-se esse aprendizado. Opa, então, se tem a dor da cistite, eu consigo não ter a prática de alguma coisa que eu não quero, ao invés de assumir que não quer, né? Isso tudo é movimento inconsciente, tá, gente? O sujeito não sabe muito dizer disso, tá? Por isso que são as repercussões emocionais que devem ser tratadas na terapia, né? Para que o sujeito dê conta disso.
Já não tenho como mensurar para vocês quantos casos eu já atendi nessa situação, né? Do sujeito ter um ganho secundário ou indireto, como coloca aqui, e ele não quer se livrar do problema. Ele fala que quer, mas ele não quer. Ele se amarra àquele problema porque perder o problema vai fazer ele se deparar com outro maior ainda. Perder a dor, perder a doença, vai fazer ele ter que encarar alguma coisa que para ele é mais insuportável do que suportar essa dor ou essa doença. E é um trabalho desafiador, e o caminho é conduzir o tratamento terapêutico para que o paciente possa dar conta disso, ele possa tornar do consciente que ele está tendo um ganho secundário que está fazendo com que ele faça a manutenção do seu problema. Deixa eu ver aqui. Eu atendi um caso, estou lembrando aqui, que foi muito interessante, veio de um homem, por isso até que eu acho que eu lembrei, porque a gente tem muitos casos assim, voltados para a mulher. Esse homem tinha um problema de ronco, roncava demais. E devido ao ronco, ele precisou, é ótimo, dormir em quarto separado, porque a esposa acordava com o ronco dele, estava um tormento na vida deles. E aí, quando ele vai para esse quarto separado, ele se viu livre de um monte de coisas na relação que o desagradava. E esse homem nunca quis tratar desse ronco. E ele veio para terapia e ele trouxe essa questão. E quando eu toquei nisso nele, por que você não trata desse ronco? E ele, meio que sem perceber, soltou. E tem que voltar para o quarto? E eu fiz uma cara assim de susto, proposital. Falei assim, qual o problema de voltar para o quarto? E ele se assustou, ficou tentando explicar, mas já estava dito, né? O inconsciente já tinha falado. E aí nós trabalhamos disso. Mas ele não voltou para o quarto, mas ele pelo menos assumiu diante dessa esposa que ele não queria voltar. Foi muito interessante. Punição do comportamento sadio. Abster da atitude sadia. Olha que movimento. Eu dei aqui um exemplo. O sujeito exagera nos exercícios, né, na atividade física, e por causa dos exercícios feitos de forma errada, exagerada, ele fica com uma dor. Não essa dor normal, né, de quem faz atividade física intensa, né, que é uma dor até muito boa, né, vamos colocar assim, que você sabe que você está sentindo a dor porque está trabalhado o músculo. Acredito que muitos estejam com muita saudade dessas dores esses dias. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de lesão mesmo, né? Quando o sujeito exagera e provoca uma lesão, que ele tem que parar a atividade física, né? Porque se ele insistir, ele não aguenta, ele não dá conta. Assim, o que acontece? O sujeito precisa parar de fazer atividade, ao invés de fazer respeitando o seu limite. Qual que é o ganho que o sujeito tem com isso? Não ter que malhar, né? Às vezes o sujeito exagera no exercício inconscientemente de forma proposital, para que ele tenha esse ganho, né? Das pessoas mesmo que estão à volta dele, falar assim, ai, para com essa academia, isso não está dando certo. Você vive mais machucado do que tudo. Eu vou ter que parar, né? Eu vou ter que parar, não é eu quero parar, né? Eu vou ter que parar. Então, abster-se de uma atitude sadia, que é cuidar de si, malhar, né? Acho isso aqui muito interessante e, inclusive, me vi muito nesse aspecto, mas deixa quieto. Supõe-se que a dor crônica possa perpetuar pela presença de reforçadores e tornar-se uma dor operante, né? Mesmo que, aqui ficou errado, um dia ela tenha sido uma dor respondente. Então, pode ser que no primeiro momento ela foi respondente, ela tinha um estímulo e por isso ela estava ali, o estímulo foi embora, a dor e o comportamento permaneceram, né? O comportamento. E aí ela passou a ser operante. Dúvidas, gente, até aqui? Perguntas? Nada? Então, vou adiante. Acho que é o último slide. Vamos lá, muita calma nessa hora.
Eu separei aqui para vocês alguns tratamentos medicamentosos. Não são os únicos, né? Para a dor, nós temos uma série de tratamentos terapêutico, a acupuntura, eu esqueci o nome daquele que usa químicas naturais, né? Esqueci aqui o nome. Mas tem uma série, Homeopatia, Jaque? homeopatia, obrigada. Homeopatia. Nós temos hoje a cabeça está ruim. Peraí que eu vou lembrar. Que faz exercício, gente, qual que é o profissional? Fisioterapia, né? Tem uma série, osteopatia, né? Tem uma série de intervenções, tem uma série de terapêuticas. Mas eu separei para trazer aqui para vocês a medicamentosa, não foi à toa, porque os medicamentos usados em quadros de adoecimento mental, que são os antidepressivos, às vezes os anticonvulsivos, eles estão presentes no tratamento da dor. E isso é muito importante porque quando você recebe o paciente, que ele fala que toma clonazepam, que ele toma fluoxetina, né? Ele vai citando, ele vai citando para você remédios, citalopram, paroxetina, né, que são os antidepressivos tricíclicos, ele vai citando para você, são esses aqui, ó, os tricíclicos. E aí você acha que o sujeito está cometido de uma, vamos colocar assim, uma doença psíquica ou mental, e não propriamente, né? Por isso que tem que se fazer anamnese, por isso que tem que se perguntar, tem que se questionar, né? Se o paciente usa essa medicação, não significa propriamente que ela vem de um tratamento psiquiátrico, tá? Então, vamos dar uma olhada. As dores somáticas, né? Elas são cuidadas também, tá, gente? Não é unicamente não, também com anti-inflamatórios não esteroides, né? Que são aqueles que vão trabalhar para eliminar esses três sintomas: dor, febre e inflamação. As dores viscerais, lembrando que elas são as dores, né, também somáticas, elas são, perdão, neuropáticas, né? Os usos dos opioides, que é a codeína, morfina, petidina, buprenorfina. Como que eles agem? Como os hipnóticos, né? O que é isso? Eles são inibidores do sistema nervoso central. Eles tiram a sensibilidade, por isso eles melhoram a dor, né? E também são medicações que tratam não só dor, tratam, às vezes, né, questões de saúde mental. As dores crônicas neuropáticas outras podem ser tratadas, como eu falei, com os antidepressivos tricíclicos, né, que aí eu cito três para vocês: a fluoxetina, a paroxetina e o citalopram, que são medicamentos muito comuns, né? Outros exemplos aqui: a fenantoína, a carbamazepina e o clonazepam. E a dor de diferenciação, só lembrando o que é a dor, né, de diferenciação que a gente tinha estudado na aula passada. São aquelas que você está com uma dor num determinado lugar, por exemplo, o estômago, e você vai sentir ao longo daquela terminação nervosa que está ligada ao estômago, e você vai sentir em algum ponto dela que não o estômago, né? É usado o anticonvulsivante clonazepam. Nas dores paroxísticas também, que são aquelas da explosão, né? No sistema nervoso central periférico. E as dores somáticas, que eu já tinha dado o exemplo delas aqui, e aqui eu coloquei a artrite reumatoide ou visceral, como as neoplasias, são usados antidepressivos, né? Então, muito cuidado ao você receber um paciente usando essas medicações comuns ao tratamento psiquiátrico, e às vezes não é esse o efeito que está se esperando da medicação, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Esse é o nosso último slide para a aula de hoje. Não? Deixa eu passar aqui.
Ô, Jaque, Diga. eu ainda estou com um pouco de dúvida no que é essa dor neuropática. Fala que é resultante de lesão, mas que tipo de lesão? Qualquer tipo de lesão, um corte, uma queimadura, até a própria. Como é que eu posso colocar para você? Perdão, peraí, deixa eu voltar aqui. Sua dúvida está na neuropática, né? Isso, Quem está falando? a Laura. Tá, só para saber para quem que eu estou falando. A gente vai separar esses dois tipos de dor, embora eles apareçam muito juntos, tá? Por quê? Se eu tenho um nociceptivo, que é um estímulo, né, que vai se aplicar e vai me trazer a dor, eu só vou sentir a dor porque eu vou ter uma manifestação nervosa, né? Então, quase sempre uma nociceptiva ela vai vir associada a uma neuropática. Por isso, talvez tenha ficado a confusão aí para você, que é difícil poder desassociar. Mas vamos tentar esclarecer o que é o específico de cada um. Na nociceptiva, dores do estímulo doloroso periférico, originada em vísceras e tecidos somáticos. Então, a dor original, ela vai ser aquela que é víscera? Estômago, né, o intestino, ou nos tecidos somáticos, que aí você pode colocar a sua próprio tecido de pele, né, por aí vai, músculo, né? Então, essa é a dor, vou colocar primária, nociceptiva. Claro que ela também, de forma secundária, vai ser neuropática, senão o meu cérebro não tem como identificar, ok? Só que a origem foi aqui. Agora, quando que eu vou tratar dela, pensar nela apenas como uma dor neuropática? Dores resultantes de uma lesão ou uma diferenciação em algum nível do sistema nervoso central periférico, como os exemplos que eu dei aqui na nociceptiva, ou de uma forma interna, com uma compressão de um tumor, tá? Aí, na compressão de um tumor, por exemplo, não houve uma lesão, né? Mas houve uma compressão. Então, também é uma dor neuropática. Ela quase sempre, não sempre, mas ela vai ser uma secundária para que haja interpretação do meu cérebro do que é que eu estou sentindo. Deu para entender ou ainda ficou confuso? Não, agora eu entendi, porque eu tava achando que era coisas diferentes, separadas, mas agora eu entendi que elas podem caminhar juntas. Elas caminham, né? Uma é correspondente, né? Aqui seria, talvez fique mais claro a gente colocar assim, aqui seria se tratando do estímulo propriamente dito, né? E aqui na neuropática a interpretação que é feita desse estímulo, ok? Mais Sim. alguma dúvida, gente? Só né, acho que para completar, por exemplo, uma lesão na medula espinhal. Aí ela é direta no sistema nervoso central, né? Ela não foi por um outro estímulo, foi direto. Outra dúvida, outra pergunta? Não? Então tá. Na semana que vem, então, a gente vai se debruçar no aspecto da dor no câncer. É, algo assim que eu gosto muito da gente passar por essa parte, porque o câncer ele é muito presente, né, infelizmente, na clínica, ou pacientes que vêm por causa do neoplasma, ou porque, né, a neoplasia, ou porque ele está em tratamento e tem, né, o diagnóstico estando em terapia. Já me aconteceu desses dois casos, e eu gostaria muito de trazer essas experiências, né, da clínica psicológica a partir desse quadro clínico somático. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Uma ótima semana santa para todos vocês, tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau.